Beleza. Vou apresentar aqui. Todo mundo já deve estar vendo. Se não tiver, só avisar. Vou passar aqui para os nossos slides. Estava fazendo umas últimas alterações aqui. Bom, se alguém não estiver enxergando aí ou não estiver me ouvindo, só avisar, beleza? Então, pessoal, no retorno nosso aqui, né, vamos fazer uma aula de revisão aí, né, das últimas coisas que vimos, de tudo que vimos aí, né, do principal, tá certo? Vou passando aqui com calma com vocês. Bom, nós vimos estruturas condicionais, tá certo? Que são a estrutura dessa forma aqui, né? O comando C, se condição, abre chaves, né? Um bloco de ações, uma ou mais ações a serem realizadas se a condição for verdadeira. Então, nós temos uma condição de teste aqui, certo? Pode ser uma comparação de igualdade, de superioridade, diferença, qualquer coisa aqui, certo? Conectado ou não, com conectivos lógicos aqui, né? Nós vimos conectivo e, ou, né? Não, também é um conectivo lógico. É um bloco de ações aqui, né? Uma ou mais, a serem realizadas se a condição for verdadeira. Aí temos a seguir, podemos ter ou não, né? Depende do nosso interesse. Um comando se não, abre chaves aqui também, onde estarão as ações, né? A serem realizadas se essa condição aqui for falsa, tá certo? Então, nosso comando C, senão aqui, bem simples que nós vimos. Então, um exemplo de programinha aí, simples, né? Que utiliza estrutura condicional. Nós podemos declarar aqui, por exemplo, uma variável carteira do tipo inteiro, né? E nós pedimos para que o usuário informe o dinheiro que tem, fazemos a leitura do dinheiro que ele tem, armazenamos esse valor inteiro na variável carteira e testamos. Se esse valor for maior ou igual a 20, escrevemos na tela, né? Você vai ao cinema, vou ao cinema. Se não, ou seja, se o valor que tiver em carteira for menor do que 20, né, 19, 18, assim por diante, nós escrevemos ficar em casa, por exemplo, certo? Um exemplo bem simples aqui. Então, se nós quiséssemos fazer, por exemplo, um algoritmo para receber um número qualquer e informar na tela se ele é par ou ímpar, né? Como é que resolve esse problema? Podemos resolver utilizando estrutura condicional. Então, declaramos aqui uma variável num, tipo inteiro, fazemos a leitura do usuário, né, do teclado, aqui. E aí nós verificamos, se o resto da divisão do número informado por 2 for igual a zero, informamos que o número é par, tá certo? Esse exemplo vocês viram aí no semestre passado, acho que fizeram como exercício, não sei, né? Nós temos esse operador aqui, módulo, né? Resto da divisão. Então, se o resto da divisão por 2 for igual a zero, quer dizer que ele é um número par, tá certo? 4 dividido por 2 não tem resto, né? Então, o resto é igual a zero, igual a zero aqui, ele é par. 6, né? E assim por diante. Agora, se não, ou seja, se esse resto aqui é diferente de zero, se tem algum restinho lá da divisão, né? Já sabemos com certeza que se trata de um número ímpar. Então, essa é uma solução simples aqui para esse problema e utiliza condicional, tá? Esse é um outro exemplo. Como é que fica no fluxograma, né? Diagrama de blocos. Só relembrando aqui, né? Temos esse bloquinho aqui, amarelo, que representa a declaração de variável. Esse azul que representa a leitura, tá certo? Leitura do teclado, armazenamento na variável aqui. Esse vermelho aqui seria o bloco de condicional, tá certo? Para testar a condição. Então, nós temos aqui o operador módulo e notem, né, que aqui no fluxograma utilizamos um sinal de igual só, né? Diferente do código aqui, que tem que ser igual a igual, tá bom? Se essa condição for verdadeira, aí tem bloco verde aqui de escrita na tela, né? Mensagem, número par. Se for falso, número ímpar, tá certo? Então, esse fluxograma corresponde a esse código aqui. Tudo bem? Acho que até aí tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper a qualquer momento. Então, como é que fica um teste simples aqui, né?
Vamos supor que o usuário digitou 8, né? Então, aqui na leitura, aqui, né? Digitou 8. Então, nós criamos nossa tabelinha de teste aqui do lado, tá certo? Os principais passos aqui. Então, digitou 8, veio para cá. Agora, vamos testar essa condição aqui, né? Resto da divisão de 8 por 2, né? 8 módulo 2 aqui. Né? O que vai resultar? Isso aqui vai resultar verdadeiro. O resto aqui de 8 por 2 é 0. Então, quando isso aqui é verdadeiro, né, ele vai para esse caminho aqui à direita e vai ser escrito na tela número pai. Então, saída aqui, mensagem, número pai. Certo? Agora, se ele digitasse 5, por exemplo, essa condição aqui seria falsa, né? O resto aqui seria igual a 1. 5 dividido por 2 é igual a 2 com o resto de 1, tá certo? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E aí, então, essa condição é falsa, seria impresso na tela número ímpar. Tudo bem? E aí, podemos ter, né, estruturas de decisão encadeadas, né, e estruturas de decisão por seleção, que é uma outra forma de representar estruturas de decisão encadeadas. Então, vamos por parte, né? Estruturas de decisão encadeadas. Nós vimos agora estruturas de decisão simples, podemos ter encadeadas. O que seria isso? Chamamos de estruturas de decisão encadeadas quando uma estrutura de decisão está localizada dentro do lado falso da outra. Esse tipo de estrutura também é conhecida como decisão aninhada ou decisão encaixada. São outros nomes aí, né? Mas qualquer que seja o termo usado para identificar a estrutura, o importante é que esse formato com uma estrutura de decisão dentro da outra permite fazer a escolha de apenas um entre vários comandos possíveis. Ficou meio abstrato por enquanto, mas nós vamos ver um exemplo na sequência, né? Que deixa mais claro. Então, só reforçando, né? Nas estruturas de decisão encadeadas, uma estrutura de condição é alinhada dentro de outra, com um bloco verdade ou falsidade, tudo bem? E nesse caso, para que a estrutura de condição mais interna seja avaliada, é necessário que uma determinada condição seja satisfeita na estrutura de condição mais externa. Por exemplo, né? Agora para deixar mais concreto, para entender melhor. Vamos supor que numa escola hipotética aí, né? Se um aluno tiver a média de notas dele maior ou igual a 7, só que ele precisa ter também a frequência, né? Presença nas aulas maior ou igual a 75%, então ele vai ser aprovado, tá? Se as duas condições forem satisfeitas simultaneamente. Média de notas maior ou igual a 7, frequência maior ou igual a 75%. E nessa escola hipotética também, se o aluno tiver uma frequência mínima exigida, ou seja, maior ou igual a 75%, só que se ele tiver a média entre 3 e 7, então, tipo assim, 3, 3,5, 4, papapá, até 6,9, vamos supor. Ele vai ter direito a tal da avaliação de recuperação lá, nessa escola hipotética, tá certo? Então, como que a gente modela essa situação, né? Dado que alguém forma a média do aluno e a frequência, né? Como que a gente faz para saber se ele foi aprovado, reprovado ou se ele está de recuperação, tá certo? Eu vou passar para o fluxograma aqui primeiro, porque fica mais claro. Ó, a gente faz a leitura da frequência e da média e verifica. A frequência é maior ou igual a 75%, né? Ou seja, ele tem 75% de presença, 76%, até 100%. A gente vê isso. Se não tiver, ele já está reprovado por falta direta, ó, tá vendo? Ó, falso, se essa condição for falsa, ele já está reprovado por falta direto, a gente imprime isso e terminou o algoritmo, tá certo? Agora, se ele tiver o mínimo de presença, ou seja, se essa condição aqui for verdadeira, agora nós temos que verificar com relação à média de notas, tudo bem? Então, nós verificamos. Se ele tiver presença e se a média dele for maior ou igual a 7, se essa condição for verdadeira, a gente escreve que ele está aprovado e beleza. Agora, se a média dele não for maior ou igual a 7, se for menor que 7, aí cai no caso de fazer mais um teste aqui. Então, se essa condição for falsa, tem mais uma condição para ser verificada aqui, tá certo? Nós vamos verificar. Tá, tudo bem, sua média é menor que 7, mas ela é maior ou igual a 3? Se sim, então você está de recuperação, né? Ou seja, está implícito aqui que a nota dele está entre 3, incluindo, até 6,9, incluindo, tá certo? Agora, se isso aqui for falso, né? Se a média for menor do que 3, aí ele vai estar reprovado por nota. Enfim, né?
mesmo que ele tenha presença, certo? Então, como que fica isso no código, né? Como que fica o encaixe, o alinhamento das condicionais, né? Uma dentro da outra. Aqui nós fazemos a leitura, digita a média, lê, digita a frequência, lê. E aí tem a primeira verificação aqui, ó, se frequência é maior ou igual a 75. Olha lá, ó. Essa é a primeira verificação, tá certo? E notem, se for falso, a gente escreve você está reprovado por falta, né? Ó, veja, essa chave, ela termina aqui, tá certo? E aqui já vem o senão correspondente a esse C. E é por isso que eu recomendo sempre, para quem me procura no plantão, deixar essa chave aqui, né, na mesma indentação desse comando C aqui, para você não se perder nesses casos, tá certo? Então, esse senão corresponde a esse C. Essa chave corresponde a esse C, tá certo? Está na mesma indentação aqui. Então, você não escreva, você está reprovado por falta. Agora, se for verdade, o que acontece? Entra no bloco aqui, né, de que essa condição for verdade. Então, todos esses comandos aqui, certo? Então, ó, entrou no bloco de verdade. O que, que vem agora? Todos esses comandos aqui, certo? Tudo isso aqui. Tá bom? Então, tem a primeira verificação lá. Se média é maior ou igual a 7, escreva, você está aprovado. Se não, né, esse se não corresponde a esse C aqui, essa chavinha aqui, tá? Essa indentação. Se a média for maior ou igual a 3, você está de recuperação. Se não, que corresponde a esse C aqui, né, você está reprovado por média. Então, ó, esse mapeamento aqui, tá? Se isso aqui, né? Se não, tá certo? Se isso aqui, se não, isso aqui. Tudo bem? Ó, se não, se não. Certo? Muito bem, Ala. Agora um exemplo aqui, né? Um outro exemplo aí para reforçar, até mais simples esse aqui, e também uma solução elegante aí para o problema de identificar o sinal, né? A positividade de um número aí utilizando condicional alinhada. Então vamos considerar a seguinte situação em que o usuário informa um número e o programa deverá retornar se ele é negativo, nulo ou positivo, né? Para isso nós temos que valores menores do que zero, nós vamos exibir uma mensagem de que ele é negativo. Se forem valores iguais a zero, né? Um valor igual a zero, mensagem de que ele é nulo. Se for maior do que zero, mensagem de que ele é positivo, né? Então, como é que fica aqui, né? Seguindo essa mesma tabelinha. Fazemos a leitura de x, por exemplo, né? Se x maior do que zero, né? Dessa condição, x maior do que zero, sim. Escreve que ele é positivo, terminou. Beleza? Então, estamos nesse caso em vermelho aqui. Maior do que zero, positivo. Como é que fica o código? Se x maior que zero, escreva positivo. Agora, se testa essa condição, vê que ela não é verdadeira, né? Nós testamos se x é menor do que zero. Se for, escrevemos que ele é negativo. Então, temos, nesse caso, em vermelho aqui, né? Então, se não, ó, se x maior que zero, escreva positivo. Se não, tá certo? Ou seja, se não, viemos para cá. Se, testamos isso aqui. X menor do que zero, se for verdadeiro, escrevemos negativo. Olha lá, ó. X menor do que zero, sim, negativo, tá certo? O que sobrou? O braço mais à direita lá do fluxo, tá certo? Se essa condição aqui não for verdadeira, né? Então temos esse segundo senão aqui, escrevemos direto que ele é nulo, não precisamos testar mais nada, porque foi a única coisa que sobrou. Se ele não é nem menor nem maior, com certeza ele é igual a zero. Então viemos para esse braço aqui, ele é nulo, tá bom? Essa é uma forma de resolver esse problema aí utilizando condicional alinhada. E aí temos as estruturas de decisão por seleção, que elas podem substituir as condicionais alinhadas, né? Dependendo do nosso problema, pode ficar mais interessante de utilizar as estruturas por seleção. Chama-se seleção porque nós vamos selecionar entre opções, tá certo? Então, a estrutura de seleção múltipla, né? O comando escolha caso aqui no português estruturado, né? Em Portugal. A estrutura escolha caso, em outras linguagens aí, vocês vão ver que vai ser switch case, tá? Esse comando. Então, escolha caso. Uma solução elegante quando se tem várias estruturas de decisão ser se não alinhadas, né? Às vezes fica confuso acompanhar aquele monte de indentação diferente, né? Aquela cascata de ser, se não, quem é de quem e tal.
Ou seja, quando outras verificações são feitas, caso o anterior tenha falhado, ou seja, o fluxo do algoritmo entrou no bloco se não, aí a proposta dessa estrutura é permitir ir direto no bloco de código desejado, dependendo do valor de uma variável de verificação. Como assim? Nós vimos, né? Dessa forma aqui, ó. Nós escrevemos escolha, colocamos a variável a ser analisada, o identificador dela, tá? O nome dela. E aí, caso ela tenha um determinado valor aqui, né? Esse primeiro caso, nós temos uma lista de comandos para esse primeiro caso. E a palavra reservada pare, né? Então tem a palavra reservada escolha, a palavra reservada caso. Aqui vem um valor, não necessariamente um, tá? Isso aqui é a estrutura geral, só para falar que é o primeiro teste. Uma lista de comandos aqui, né? 2 pontos, tá certo? Enter, uma lista de comandos. Depois, palavra reservada pare, tá? E assim por diante, tá certo? Então, temos uma variável aqui, né? Caso o valor dela seja igual a um primeiro valor aqui, a um primeiro teste, temos uma lista de comandos. Caso seja um segundo valor aqui, né? Então, pode ser, por exemplo, um caractere. Se ele for igual a, faz alguma coisa. Se for igual a B, faz outra coisa. Então, não tem C, A, faz. Se não, C, B, não tem. Escreve dessa forma aqui, tá certo? E, por fim, caso não seja nenhum, caso a variável não seja igual a nenhum dos valores testados anteriormente, né? Temos essa palavra reservada, caso contrário. E tem uma lista de comandos aqui, né? Nesse exemplo aqui, como só tinham 2 testes aqui, corresponderia a terceira lista de comandos, tá? Então, né, ao abrir essa estrutura escolha, deve-se indicar somente o nome da variável que passará pelas estruturas de decisão, certo? Então, essa parte aqui. Diante disso, em cada caso, né, cada um desses caras aqui, deverá ter a decisão que se deseja efetuar, e o pare, né, impede que as condições posteriores sejam verificadas. Por quê? Se eu vi que o valor é igual a esse aqui, eu não preciso testar se ele é igual a esse, né? Porque eu já sei que é igual a esse. Então tem que ter um pare aqui, por quê? Porque ele testa isso aqui, faz esses comandos, para, sai da estrutura, tá certo? Então, por fim, caso nenhuma opção seja satisfeita, a mesma é atribuída ao caso contrário, né? Que eu já expliquei aqui, nesse último bloco. Um exemplo: se o usuário entra com um número inteiro, cada número inteiro corresponde a um dia da semana, um corresponde a domingo, 2 a segunda-feira, 3 a terça, e assim por diante, né? Nós podemos modelar esse mapeamento utilizando a estrutura de seleção múltipla, né? As estruturas de seleção. Então, aqui, ó, fazemos a leitura do número do dia, né? Caso o valor de num dia seja igual a 1, escrevemos domingo, paramos. Caso 2, escrevemos segunda, paramos, né? Poderia ter mais aqui, 3, 4, 5, 6, 7, mas aqui só para não ficar muito longo, né? Caso contrário, escrevemos não é dia da semana. Por exemplo, se fosse 8, né? Não existe o 8º dia da semana. Aí, caso contrário, escreva não é dia da semana. Acho que vocês também já fizeram isso aqui em alguma lista passada aí. Para mês também serve de 1 a 12, coisa do tipo. Ninguém perguntou nada no chat, né? Tá tranquilo. Não tô vendo aqui. E por fim, nós vimos, né, não foi a última coisa que nós vimos no semestre passado, né, mas vimos no semestre passado também, muito importante, as estruturas de repetição, que fazem uso da estrutura condicional implicitamente, tá certo? Então, temos alguns tipos de estruturas de repetição, né, que são comandos para se repetir um determinado número de vezes um bloco de instruções, né? Então, temos, por exemplo, as estruturas de repetição controladas numericamente, cuja sintaxe é essa aqui, ó, comando para, né? Então, uma determinada variável, né? Para um determinado valor dela de início até um determinado valor de fim, nós vamos executar instruções aqui, né? Então, como que fica a sintaxe? Para, abre parênteses, var igual a início, tá certo? Essa é a nossa variável de controle aqui, né? Geralmente a gente usa I, J, K, essas letras intermediárias do alfabeto, né? Variáveis indexadoras ou de controle de laço. Então, para dado o valor inicial aqui, né? Ponto e vírgula, var menor igual a fim, um valor final aqui, ponto e vírgula, var mais, fecha parênteses, abre chave, vem o bloco de instruções. Onde? Var, esse cara aqui, a nossa variável do tipo inteiro, sempre do tipo inteiro, tá certo? Porque ela vai estar representando a primeira iteração, a segunda iteração, ou seja, primeira passada do laço, segunda, assim por diante.
Então, sempre é uma variável do tipo inteiro que controlará a execução. Início, né? Esse cara aqui pode ser um valor inteiro explícito, né? Por exemplo, var começa em 0, var começa em 1. Ou pode ser uma variável também do tipo inteiro, né? Caso seja interessante o nosso problema, ver com o usuário no problema dele onde que o valor vai se iniciar, né? E aí, fim também é um valor inteiro. Ah, então quero fazer de 1 a 10. Então, início vai ser 1, fim vai ser 10, né? Então, também é um valor inteiro ou uma variável de mesmo tipo também. E aqui o terceira parte aqui, né? Var mais. Nesse caso, corresponde ao incremento da variável de controle. Mas nós sabemos, né, que ela pode ser decremento, pode ser mais igual, menos igual, né? Caso desejamos incrementar em 2, em 3, em 4, ou decrementar em valores diferentes de 1, né? Utilizamos mais igual em vez de mais, ou menos igual em vez de menos. Nós já vimos também esse símbolo mais enxuto, né? Muito bem, aí depende do interesse da situação. Um exemplo simples aqui, um algoritmo que escreve na tela os números de 1 a 9, tá certo? Então, declaramos aqui i do tipo inteiro, né? Então, para i igual a 1 até i sendo menor ou igual a 10, nós escrevemos na tela i, né? E a cada iteração incrementamos o valor de i. Então, como é que fica isso, né? I começa em 1, escrevemos 1 na tela. Acontece o i++, o i vai para 2, testa-se. 2 é menor ou igual a 10? É, tá certo? Então, continua-se no laço. Então, escrevemos i, qual é o valor de i agora? 2, certo? Aí acontece implicitamente o i++ após esse comando. Ele vai para 3. Testa-se. 3 menor ou igual a 10 e assim por diante, tá? O último valor a ser testado, perdão, penúltimo, vai ser com i igual a 10. 10 vai ser menor ou igual a 10, tá certo? Vai escrever 10 na tela. E aí o i vai para 11. Testa-se. 11 menor ou igual a 10? Não. Então sai aqui, tá certo? Então o teste de mesa seria isso, tá? I é igual a 1, sai 1. I igual a 2, sai 2. E assim por diante. Quando i for igual a 11, a saída não vai ter nada, mas o programa termina com um valor de i igual a 11, certo? Então, como que fica aqui no fluxograma, né? Fica com essa sintaxe aqui, né? Você tem a nossa variável de controle, por exemplo, i, né? O valor inicial, o valor final, e de quanto é o passo, né? De quanto é o incremento. Pode ser de +1, pode ser de -1, +2, -2. E aqui, enquanto ele tiver no intervalo entre início e fim, enquanto isso for verdadeiro, né? Então, esse teste implícito que eu expliquei, né? Enquanto isso for verdade, instruções a serem executadas durante o ciclo de contagem da variável de controle. Quando esse teste for falso, término do algoritmo, tá certo? Então, por exemplo, para esse exemplo aqui, né? Temos que é esse bloquinho aqui, dessa forma, né? I é igual a 1 até 10. Próximo, imprime, esse é o sinal de impressão na tela, né? Imprime o valor de I na tela e retorna-se aqui, né? Então, enquanto ele estiver nesse intervalo, ele vai continuar. Quando ele sair, término. Tá? Temos também estruturas de repetição sem ser as controladas numericamente, né? As que só testam, né? Repetem um bloco de instruções enquanto uma condição for verdadeira, né? Então, o comando é esse mesmo, enquanto. A palavra reservada é enquanto. Então, enquanto determinada condição for verdadeira, continua se executando instruções aqui. Quando ela for falsa, né? Acontece alguma coisa aqui dentro que torna ela falsa, sai, tá certo? Por exemplo, pergunto para o usuário, né? Num algoritmo aí para fazer uma contagem simples e exibir na tela, né? Uma contagem crescente aí. Então o valor começa com 0, né? E aí vai sendo 1, 2, 3, 4, 5, enquanto ele quiser continuar contando, tá certo? Então eu pergunto para ele, você quer contar? Digita S se você quiser ou não se você não quiser. Então, enquanto ele digitar o S maiúsculo ou minúsculo, ou seja, enquanto o contar que eu li aqui for diferente de N maiúsculo e também for diferente de N minúsculo, tá certo? Se ele digitar
qualquer uma das duas aqui, eu vou parar de contar, eu não vou entrar aqui, tá certo? Se ele digitar qualquer tipo de N aqui. Então, enquanto ele ficar digitando sim, né? Eu escrevo, ó, o valor de A é conte. E aqui eu tenho que escrever o conte mais, explicitamente, aqui, tá? Senão eu fico executando isso em algumas condições, se esse cara aqui estiver na condição aqui, eu posso ficar executando para sempre, né? Então, eu faço conte mais explicitamente aqui, nesse nosso problema, e pergunto de novo, né? Nesse caso, você quer continuar contando? Aí ele digita, tá? Então, é dessa forma. Então, como é que fica o teste? Ó, notem, o conte começa com 0, tá certo? Aí eu pergunto para ele se ele quer contar e armazenando a contar. Então, vamos supor que o conte começou com 0 e ele digitou lá que ele quer. Então, entramos na primeira iteração, tá certo? Entramos aqui nesse enquanto, né? Se ele digitou sim aqui, né? Olha lá, ele digitou sim. Então, entramos na primeira iteração. Já de cara, eu escrevo que o valor de A é conte. Então, a saída vai ser 0 aqui, tá certo? E aí, o que acontece? Conte mais. Então, conte vem para 1. E eu pergunto se ele quer continuar. Vamos supor que ele coloque sim. Eu faço o leia contar aqui. Então, vem sim no contar aqui. Isso significa que eu faço esse teste. Esse teste vai continuar sendo verdadeiro. Ele vai entrar. Ou seja, eu vou para a minha segunda iteração. Já logo de cara, escrevo o valor de conte. Opa, perdão. Quanto que estava conte? 1. Então, a saída vai ser 1. E assim por diante, tá certo? A partir do momento que ele escreve não, né? Quer continuar contando não, né? Eu vejo, contar é diferente de N maiúsculo? É. É diferente de N minúsculo também? Não. Porque ele escreveu N minúsculo lá, tá certo? Ó, N minúsculo. Então, eu não vou entrar aqui, tá certo? Então, eu não vou ter nona iteração, nem vou ter saída aqui. Mas o conte terminou em 8, tá? Então, aqui, ó, aqui tá errado, tá? É verdadeiro. Tem uma condição, né? Se for verdade, eu tenho instruções executadas no período em que a condição permanecer verdadeira, tá certo? Quando ela for falsa, eu saio. Então, nesse nosso problema aqui, né? Temos a declaração da variável inteira conte, caracteres contar, conte começa com 0. Perguntamos ao usuário se ele quer contar, né? Verificamos, né? Enquanto ele ficar digitando que sim, seja S maiúsculo ou minúsculo, nós vamos apresentar na tela, incrementar, perguntar de novo, né? E assim por diante. Temos também uma estrutura parecida, porém distinta, né? Que é a estrutura pós-condicionados, ou seja, você testa a condição depois de fazer pelo menos uma vez, né? O bloco de instruções, tá certo? Então, você sempre tem a primeira iteração aqui, tá? O comando faça, abchaves, enquanto, tá certo? Por exemplo, o mesmo exemplo aqui, né? Só que utilizando pós-condicionado, tá? Notem, é o mesmo bloquinho aqui, só que agora utilizando faça enquanto, tudo bem? Mesma condição aqui. Só que como que fica o teste de mesa nesse caso? O teste de mesa aqui fica, primeira iteração, conte 0, tá certo? Conte está 0, mas tem a primeira iteração, né? Então, o que vai sair na tela é 0. Então, na primeira iteração, conte começou com 0. O que vai sair na tela é isso aqui mesmo, 0, tá certo? E aí, eu pergunto, quer continuar contando? E faço a leitura, né? Então, se ele digitar sim, isso aqui vai ser verdadeiro, e aí eu volto para cá, né? Então, temos a segunda iteração. E assim por diante. Tudo bem? Depois vocês podem ver se esse teste de mesa aqui está certinho também, tá? Então, aqui, nós temos instruções executadas no período em que a condição permanecer verdadeira. Aí vem o teste da condição, né? Se ela for verdade, instruções executadas no período em que permanecer verdadeira. Quando for falso, sai. Então, um pouquinho diferente aí, tá? Então, no nosso caso aqui, né? Conte começa com 0 aqui. Eu não tenho teste aqui, né? Eu já venho, imprimo, incremento,
e vejo se ele quer continuar contando. Aí sim eu tenho o teste. Se for verdadeiro, volto, executo de novo, né? Enquanto permanecer verdadeiro. Quando isso aqui for falso, eu saio. Tá? Então depende do seu problema, depende da situação. Pode ser interessante utilizar a pré-condicionada, né? A repetição pré-condicionada, a pós-condicionada, ou até mesmo a controlada numericamente, tá? Se você já tem a definição de intervalo fixo. Então, só uma brincadeira aqui, né? Para deixar bem claro a diferença. Por exemplo, o Papaléguas aqui, ele primeiro verifica se ele não está na borda. Daí, então, ele corre. Já o Coiote aqui, né? Que vai cair aqui do precipício, ele primeiro corre e depois verifica se ele está na borda ou não. Certo? Muito bem, pessoal. Então, essa foi uma revisão aí, né? Aproximadamente 40 minutinhos dessa parte de estrutura condicional e de repetição, tá? Não fizemos revisão de matriz e vetores. E temos lá disponível no Moodle, deixa eu ver aqui. Eu vou disponibilizar aqui, né? Que eu estava alterando, vou disponibilizar um novo PDF dessa aula 11, tá? Para vocês consultarem aí, para resolver a primeira lista do nosso terceiro bimestre, que já está lá disponível no Moodle também, tá? 5 exercícios, como sempre. Eu vou ficar disponível aqui até meio-dia, para quem quiser fazer agora, né? Como sempre. Está disponível aqui na nossa aula. Quem não quiser, pode sair, tranquilo. E vocês podem resolver essa lista aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Vou parar a gravação aqui. Deixa eu ver. Tá tudo ok, pro. Beleza, então. Obrigado, viu? Obrigado eu.